Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Começamos um mês temático. O mês de agosto é mês vocacional. É mês vocacional porque cada semana nós vamos rezar por um tipo de vocação na igreja. Essa primeira semana é a semana dos ministérios ordenados. Diáconos, presbíteros ou padres, ou sacerdotes e bispos. No próximo dia 4, celebramos o dia do Curadars, próxima terça-feira, que é o patrono dos padres. No dia 10, São Lourenço, celebramos o dia dos diáconos, especialmente os diáconos permanentes. Dessa forma, a primeira semana do mês de agosto, mês vocacional, nós rezamos pelas vocações aos ministérios ordenados. Nós vemos, meus irmãos e irmãs, que nesse tempo de tanta exceção, de tanta dificuldade, de tanta limitação, como, em especial, os sacerdotes tiveram uma criatividade para poder superar as barreiras e o distanciamento, que era obrigatório, e é obrigatório, o distanciamento social, mesmo com a não possibilidade de participação do povo na liturgia, como acontecia nesse mês de março, abril, maio, até junho, nós vemos, meus irmãos e irmãs, que procuraram encontrar meios de chegar mais próximo das pessoas pelos meios de comunicação, por telefonemas, por mensagens de áudio, mensagens de vídeo. Ou seja, os sacerdotes, os párocos, de maneira especial, tiveram essa criatividade, superaram o distanciamento e as dificuldades. Por isso, nós queremos pedir por todos os ministérios ordenados nessa primeira semana do mês vocacional, mês de agosto. E também de maneira especial pelos diáconos permanentes, homens casados com sua profissão, seu trabalho, e que, além disso, exercem essa missão diaconal de ser uma igreja servidora nos mais variados campos, desde a questão social, a questão catequética, a questão da missão evangelizadora e até litúrgica. Que o mês vocacional nos encontre, de corações abertos para rezar pelas vocações e cada semana para um estilo de vocação, para um tipo de vocação, como nessa primeira semana, a vocação ao ministério ordenado, diaconato, presbiterato e episcopado. Peçamos a Deus por todos eles para que respondam com generosidade ao chamado do Senhor e continuem firmes no meio de tantas dificuldades e problemas de cada dia, divisões, tensões, as mais diversas. Mas, meus irmãos e irmãs, esse 18º domingo, nós terminamos os sermões em parábolas do Evangelho de Mateus e passamos uma outra sessão no Evangelho. E começamos a ler hoje, capítulo 14, versículos de 13 a 21, justamente começando com a multiplicação dos pães. Símbolo justamente da Eucaristia, Jesus que dá a nós como alimento, mas também a preocupação social, de não deixar faltar o pão de cada dia. E como que quando nós nos colocamos nas mãos de Deus, o pouco que nós temos se transforma em muito. A palavra de Deus nos fala bem claro isso. Jesus foi para um lugar afastado e deserto. E quando as multidões souberam para onde ele tinha ido, saíram das cidades e seguiram a pé até Jesus. Quando Jesus saiu do barco, viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Jesus enche de compaixão, vê a situação do povo, sente a necessidade de curar, de estar ao lado das pessoas. Essa é a missão da igreja também. Há muita gente que faz como esse povo que vai atrás de Jesus, quer realmente encontrar a vida, a verdadeira vida. E cabe nós, igreja, anunciar a verdadeira vida às pessoas. Vida que leve realmente a ter vida em abundância.
a encontrar razão para viver, e a encontrar aquele que é a vida, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, uma palavra que inicia, que é comprometedora para todos nós. Vemos que também hoje multidões buscam o Senhor e nós somos chamados a levá-las a Jesus. Do outro lado, ao entardecer, fala que os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: esse lugar não tem nada, é deserto. Já está ficando tarde. Manda embora esse povo para que se arranje para comprar comida, porque agora não temos como alimentar essa população, esse povo todo que está aí, que veio te ouvir. Jesus responde: dai-lhes vós mesmos de comer. Uma palavra comprometedora. Dizer aos seus discípulos que estavam no meio de um lugar desértico, né? E não tinham nada para dar de comer uma multidão, e não tinha nada preparado, era algo impossível. Os discípulos responderam: a única coisa que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Claro, não dá nem para os 12 discípulos comerem. 5 pães e 2 peixes. Jesus pede que traga os alimentos ali perto dele, pediu que todo mundo sentasse na grama, pegou os 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos ao céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu a seus discípulos, que distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Caríssimos amigos e irmãos, nós também muitas vezes temos a mesma experiência. As multidões são famintas da vida, famintas de Deus, de encontrar razão para a sua própria vida. E nós somos poucos, 5 pães e 2 peixes. Como fazer para o encontro de tantas pessoas, que não basta apenas o encontro geral, com todo mundo junto, mas quer realmente ser ouvida pessoalmente, quer falar de sua vida, do seu coração, de suas necessidades. E Jesus, quando toma nas mãos o pouco e abençoa, e pede a Deus a bênção e agradece a Deus, e multiplica que eles estão sentados na relva, não faltará o pão e os peixes para ninguém. Se multiplica para que todos tenham o necessário. E diz mais: além de todos terem comido e ficarem satisfeitos, dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E ainda acrescenta: e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, mais as mulheres e as crianças, e ainda sobrar 12 cestos cheios. Nos fala dessa providência de Deus em nossas vidas. A igreja que partilha, quando partilha, nós temos visto um pouco isso nesses tempos agora, de tanta carestia, de tanta necessidade, tanta fome, que as pessoas buscam na igreja o alimento de cada dia, na sua cesta básica, na sua bolsa de alimentos, ou aqueles que não têm teto, num prato de comida, a quentinha, como é chamada. E nós vemos que, apesar de tantas necessidades, como se multiplicam os dons e como não tem faltado o alimento para aqueles que precisam. Mas muito mais ainda, quando nos colocamos a serviço do reino, e tantas pessoas também que estão com suas depressões, com as suas decepções, com os seus cansaços, com as suas vidas, e querem realmente ser ouvidas para encontrar um pouco de luz no seu caminho, como se multiplicam também as pessoas para que realmente possa encontrar a luz para o seu caminho, para a sua própria vida. Portanto, uma palavra que nos convida a olhar para a multidão e dar tudo o que nós temos. Pode ser 5 pães e 2 peixes, mas colocados nas mãos de Deus,
faz maravilhas. Essa é a experiência da igreja. Nós temos visto acontecer tantas vezes. E quando a pessoa coloca tudo que tem e que é nas mãos do Senhor, as maravilhas acontecem. O povo de Deus passa a ser iluminado e encontra cada vez mais a vida. Portanto, meus irmãos e irmãs, peçamos a Deus também que, diante das multidões todas, encontremos sempre aqueles que dão tudo, que é pouco para a multidão, mas que nas mãos de Cristo vai saciar a fome de milhares de pessoas. Além do mais, caríssimos irmãos e irmãs, a leitura primeira desse domingo fala também desse aspecto. Isaías vai lembrar: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos. Vinde comei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gastar o salário com satisfação completa, desperdiçar? Ouvi com atenção e alimentai-vos bem. Inclinai o vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Já Isaías falava disso, meus irmãos e irmãs. Vinde comprar sem precisar pagar. Vinde na gratuidade do Senhor. E o refrão do salmo de resposta desse 18º domingo vai colocar: vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Aquele que é o apelo de Isaías, de vir e receber na gratuidade, nós vemos que é através das mãos das pessoas e da generosidade das pessoas, é Deus quem atua e que age junto às pessoas. Na carta de São Paulo aos Romanos, a segunda leitura, nos fala que tudo isso, a tribulação, a dificuldade, a doença, mesmo a fome, a guerra, a nudez, nada nos separa do amor de Cristo. Quanto mais nós vemos acontecer essas questões todas, mais ainda nós vemos atuar e agir a mão do Senhor. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza, beleza essa carta de Paulo, nem a morte nem a vida, nem os anjos nem os poderes celestiais, nem o presente nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. E essa experiência, meus irmãos e irmãs, desse amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós somos chamados a fazer essa experiência, a encontrar esse amor de Deus, esse Deus que nos ama e nos aceita como nós somos e nos conduz pelos caminhos da vida, a fazer a experiência dessa providência de Deus em nossa existência, de tal forma, meus irmãos e irmãs, que como consequência nós partilhemos com os outros. E por isso mesmo possamos ver a providência de Deus acontecer junto a tantas pessoas que necessitam, não só do pão de cada dia, mas da luz para a sua vida, de encontrar em Jesus Cristo a salvação e o Salvador que estão buscando. Há uma multidão está aqui na nossa frente, dai-lhes vós mesmos de comer. A responsabilidade social e espiritual da igreja. De não deixar de partilhar o pão que tem, mas, ao mesmo tempo, de partilhar a palavra, de partilhar a vida em Jesus Cristo para as pessoas, de partilhar a Eucaristia para com as pessoas. Estamos vendo, mesmo com as limitações e dificuldades, as pessoas que acorrem buscando participar das celebrações da Eucaristia, essa fome também do Senhor, nessa participação bonita. Que a palavra de Deus desse domingo, meus irmãos e irmãs, ilumine nossas vidas, nos conduza e ao rezar pelas vocações,
de uma especial pelas vocações ao ministério ordenado, pensamos que nunca falte também, cada dia, a celebração da Eucaristia em nossas vidas, que nos alimente da palavra, do corpo e do sangue do Senhor. Deus abençoe, proteja e guarde a todos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.